Em 1921, passada a guerra, né? Aí começa, aí também é uma pressão. A gente tinha aqui na região de Juiz de Fora, Juiz de Fora já foi uma cidade muito mais representada na capital. Hoje Brasília, naquela época Rio de Janeiro. Juiz de Fora chegou a ter 5 deputados dentro da Câmara Federal, Congresso Nacional. E eu acho até que houve épocas de mais deputados. Todos, quando não eram de Juiz de Fora, eram de famílias próximas de Juiz de Fora ou cidades próximas de Juiz de Fora. Isso para mostrar a importância da cidade de Juiz de Fora nessa época. Na cronologia da importância da cidade, a gente tem assim, São João del Rei, foi uma cidade muito importante no século XIX. Ao final, Juiz de Fora passa na frente, porque Juiz de Fora industrializa. Juiz de Fora, a estrada de ferro Dom Pedro II chega, a União Indústria, a proximidade do Rio de Janeiro. Então Juiz de Fora se torna a cidade mais importante do estado de Minas Gerais, a Manchester mineira. E isso vai perdurar até 1940, quando Belo Horizonte, puxada pela mineração, consegue adquirir, outras cidades vão desenvolvendo. Hoje a gente tem Montes Claros, que é mais desenvolvida, Uberlândia está mais desenvolvida, né? Tudo por causa de que a economia vai mudando. Então, quer dizer, a economia sai do ouro, que é Ouro Preto, vira capital, né? Transfere de Mariana para Ouro Preto por causa do ouro. Depois vem a produção de café, joga a riqueza para a Zona da Mata. Ouro Preto, essa hora acaba. Ouro Preto entra numa decadência tão grande que deixa de ser capital. Aí Belo Horizonte surge. Só que Belo Horizonte estava em cima do ferro, mas a gente não tinha siderurgia. Então, quando Belo Horizonte consegue montar siderurgias, quando consegue pegar o ferro do chão e transformar, né, o minério transformar em barra de ferro e tudo mais que pode produzir, Belo Horizonte dá um salto para frente. É o que ainda sustenta aquela região até hoje, a mineração. Então, Belo Horizonte vai passar Juiz de Fora, final de 30, 40, Belo Horizonte ultrapassa Juiz de Fora em importância e se consolida como capital, porque quando Belo Horizonte, até 1920, Belo Horizonte era apenas uma cidade bonita planejada no interior do Brasil, não tinha desenvolvimento. O desenvolvimento vai surgir com a mineração. E a transferência também da burocracia para lá, que é o que tinha no Rio, quando o Rio foi transferido, o Rio também entra em decadência. A decadência econômica até hoje, o Rio não conseguiu vencer a decadência econômica, com a mudança da capital para Brasília. E aí, então, o Juiz de Fora, com toda essa importância, tinha deputados e políticos, e tinha a sociedade de Juiz de Fora era muito organizada. E essa sociedade, formada pelos que eles chamavam na época dos homens da produção, as pessoas da área da produção, o setor produtivo, falavam sempre essa expressão, eles batalhavam por aquilo que eles queriam. Então, os deputados conseguiram verbas para o ramal de Lima Duarte. E aí a gente tem a figura do deputado Francisco Valadares, Francisco de Campos Cordeiro de Valadares. Esse deputado, ele era casado com a dona Constança Valadares, né? Porque tem o nome de uma galeria em Juiz de Fora. E ele era dono do jornal O Farol, que ele fundou ainda fora de Juiz de Fora, e depois ele viu que Juiz de Fora, que era o lugar, foi para o Juiz de Fora. O Farol, então, passa a ser um grande defensor das obras do ramal, porque era interessante para Juiz de Fora. Não, Lima Duarte estava no meio do caminho, né? Mas era interessante para Juiz de Fora. E o doutor, ele era advogado de formação, o doutor Francisco Valadares, ele se torna o defensor mais combativo do ramal. Ele vai para a tribuna, ele corre atrás, ele pede explicações, ele cobra do Ministério da Aviação, que corresponde ao nosso DENIT hoje, né? Ministério do Transporte antigo. Ele dá para cima do Ministério do Transporte, eu quero saber da verba, enfim. Tem vários discursos dele. Ele se torna o maior defensor do ramal. E graças a ele a gente consegue verbas que dá para reiniciar as obras em 1921. Então, em 1921, no final de 1921, um fato acontece que é nomeado para o ramal de Lima Duarte um engenheiro jovem, bem jovem, ele tinha 21 anos de idade, recém-formado, cheio de gás. E ele topou os desafios, porque o ramal paralisou por vários desafios. Faltava trilho, faltava concluir a ponte em cima do Rio do Peixe, porque temos que lembrar que Lima Duarte está no Vale do Rio do Peixe, Juiz de Fora está no Vale do Paraíba. Então tem que atravessar o Rio do Peixe. Lima Duarte está na margem, nós estamos aqui na margem direita do rio, Valadares está na margem esquerda do rio. Então tem que atravessar o rio. E as cabeças da ponte estavam prontas, acho que em 1900 já tinham feito as cabeças da ponte, mas nada de concretar o tabuleiro.
É uma ponte de concreto armado. Fica lá hoje nos fundos da Frangolândia. E essa ponte e os trilhos eram o maior desafio para a linha chegar a Lima Duarte, já que as obras estavam quase todas prontas. Os bueiros, as pontes menores de 10 metros estavam todas prontas. Em 1921 esse engenheiro assume. As obras adquirem um ritmo bem acelerado, porque faltava basicamente os trilhos, mas não é bem assim. Porque cada vez que paralisava a obra, a chuva levava os aterros feitos. A chuva escavava os barrancos, que os barrancos não tinham sido terminados. Então, quer dizer, vinha a verba, pagava os atrasados dos tarefeiros e começava a fazer tudo de novo. Então existia uma farra dos tarefeiros. Os tarefeiros ganharam muito dinheiro nessa época. Porque fazia. Eles não podiam ficar no prejuízo, porque eles tinham contas a pagar. Então, quando chegava a verba, era como se fosse uma gota d'água numa chapa. Mas a trancos e barrancos foi avançando. Então, as obras são retomadas em 1921 e 1924, no dia 1º de maio de 1924, avança mais um pouquinho, os trilhos chegam em Valadares. Naquela época não chamava Valadares. Os trilhos chegam a Vargem do Carmo, era o nome do lugar. Na Vargem do Carmo, ou Várzea do Carmo, né, morava o senhor Camilo Guedes de Moraes. Era um fazendeiro importante, inclusive foi político também, líder político. E ele, vereador em Juiz de Fora, inclusive, foi vereador da Câmara de Juiz de Fora. Foi prefeito de Lima Duarte por alguns meses. E ele se torna, assim, um grande benfeitor, porque ele doa o prédio da estação e o terreno. Ele é o único caso que a gente sabe que doou mesmo. Ele doou. Porque o resto tem muita gente que doa, mas a gente não sabe direito. Mas está descrito, né? O prédio foi construído às expensas do coronel Camilo Guedes de Moraes. Por quê? Estava do lado da fazenda dele. E a região de Valadares é estratégica porque ali conecta com Bias Fortes, que era uma área que ia ser servida pela antiga Companhia do Quilombo, que nunca chegou a ser implementada. Então, a estação de Várzea do Carmo foi construída para atender a Valadares e também parte da região de Torreões ali, que tudo conecta ali, né? É um pouco toda a redondeza ali. E Rosário de Minas, que também era uma povoação muito antiga no passado e que tinha muitas fazendas. Então constrói-se ali uma estação. E essa estação é inaugurada, como eu disse, 1º de maio de 1924. Dali para frente a gente tem a ponte, né? A ponte sobre o Rio do Peixe. Essa ponte, ela só vai ser concluída em 1925, em junho de 1925. A nossa banda de música, Santa Cecília, desce e vai lá na ponte tocar na inauguração, né? Na passagem da primeira locomotiva. A primeira locomotiva passa sobre a ponte, o som do hino nacional tocado pela banda Santa Cecília. Vencido o Rio foi fácil, a linha logo chega em Orvalho, na região de Orvalho. Orvalho, a linha faz uma pequena curva, porque para atender os interesses dos fazendeiros locais, principalmente o Coronel José de Salles. A linha ela sai do Vale do Rio do Peixe e entra um pouco beirando a serra, né? E depois retoma o Vale do Rio do Peixe para chegar em Manejo. Orvalho também é um ponto estratégico que nos conecta a Pedro Teixeira, a região de Pedro Teixeira, a antiga Boa Vista. Ali, ó, a estação de Orvalho é focada nisso, ela atende Pedro Teixeira e Santa Bárbara, são as duas regiões. Santa Bárbara era uma das propostas também de ligação passando por Santa Bárbara. E a gente tem a inauguração de Orvalho e Manejo, segundo os dados oficiais, foram inauguradas dia 1º de março de 1926, junto com as estações da cidade. Só que a gente tem que entender que não inaugurou estação como aqui, o prédio e a plataforma. Inaugurou uma plataforma. Como vocês vão ver na inauguração de Igrejinha também não foi construído o prédio todo. Inaugurou só uma plataforma e uma cabinezinha para vender bilhete, básica para esconder da chuva. Depois, com o tempo, é que se ergueu o prédio. Isso foi o mesmo que aconteceu em Orvalho e Manejo. Inaugurou-se plataformas provisórias. Talvez pudesse ser até de dormente, pedra. Você faz eleva-se na beira da linha, na altura dos carros, né? Está inaugurada. Aquilo ali é uma estação. O prédio vem sempre depois, ou pode vir junto, como no caso de Valadares. Vai depender
do capital e da importância do lugar também, né? E em seguida vem a estação que é chamada de Várzea dos Almeidas no início. Esse era o nome antigo do manejo, Várzea dos Almeidas. Os Almeidas eram proprietários da margem esquerda do Rio do Peixe. E ali está localizada até hoje, que tem os restos, né, da fazenda do Manejo. Ela é, sem dúvida, vamos dizer assim, a unidade rural, né, fazenda mais antiga daquela região. E o nome Fazenda do Manejo é adotado na nova estação. Então, o nome que a gente tem conhecimento é São Joaquim dos Almeidas, que é aquela capelinha que tem do outro lado do rio. Ali era o centro da vida do local naquela época, né? Com a estação passa tudo para o outro lado do rio. Por conta disso, então, a gente tem essa inauguração logo em seguida. Porque venceu o Rio do Peixe, resolveu o problema, ser fácil construir. E aí a gente chega a Lima Duarte, né? Inauguradas, construídas essas duas estações, Orvalho. A gente tem as 4 estações, né, dentro de Lima Duarte, as 4 estações. A primeira que é Orvalho, depois a gente tem o Manejo, depois a gente vai parar na Paradinha, né, olha que lindo, parar na Paradinha, e finalmente a estação que a gente está aqui, que é a estação Lima Duarte.